Oi, futuro motorista, tudo bem? Meu nome é Felicine Sanches, sou instrutora examinadora de autoescola e hoje eu vou falar para vocês sobre o processo de habilitação. Eu vou te dar um guia completo do que você vai precisar fazer para que você consiga tirar sua habilitação, tá? Os requisitos, as categorias de habilitação, o passo a passo, a legislação vigente. E para você que está querendo tirar a habilitação conforme a legislação sem dar jeitinho nenhum, com facilidade, então essa aula aqui é para você. Isso independentemente da sua idade, da sua condição financeira, tá? Você fica comigo que eu tenho bastante coisa para contar para você. E por eu ter trabalhado muito tempo nesse mercado, né, e ainda permaneço mais de 20 anos, quase 25 anos, trabalhando como instrutora examinadora de autoescola, então eu conheço tanto o processo, né, na teoria quanto na prática. Então, vamos lá, eu vou falar para você os requisitos, tá? Às vezes eu vou dar uma olhadinha na minha cola aqui para ter certeza que eu não esqueci de nenhum detalhe, porque todos os detalhes eles são muito importantes, tá? Então, a primeira coisa que você vai precisar é escolher, né, a autoescola que você vai participar. Porque hoje em dia você ainda precisa de uma autoescola, tá? Por que eu digo isso? Porque a legislação ela tá realmente para mudar, tá? Então você escolhe uma autoescola próxima. E outra coisa, né, tem que ser na cidade onde você mora. Uma das coisas que está prevista no Código de Trânsito e na Resolução 789, que é o tema da nossa aula de hoje, ele já fala que você tem que tirar a habilitação, você tem que fazer todo o processo exatamente no município onde você reside, tá? Até porque um dos requisitos é você comprovar a residência. Então, o que você precisa ter? 18 anos, né? Tem gente até que fala, mas em outro lugar acontece que o código do Brasil, apesar da gente ter assinado alguns tratados internacionais sobre trânsito, inclusive, tá? De a gente ter uma legislação, a mesma não, mas uma legislação parecida em outros países, no Brasil é exigido que a pessoa tenha 18 anos, tá? Por que eu digo isso? Porque nesses outros países, né, com 16 anos o cara já pode dirigir. Aqui não, tá? Ele só pode votar, mas entre outras coisas, né, que o menor de idade pode fazer. Mas para dirigir ele não pode, tá? Ele tem que ser penalmente imputável, ou seja, a lei ela tem que poder imputar a responsabilidade de algumas coisas, né? Então, por exemplo, se ele machucar uma pessoa, ele tem que ser responsabilizado. Então, por isso que fala de penalmente imputável. E na lei, no Código Penal brasileiro, ele fala de ter 18 anos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem algum problema mental, ela pode participar do processo de habilitação? Ela não pode. Por quê? Porque a própria lei ela fala que se ela, por exemplo, machucar uma pessoa, ela não pode ser responsabilizada. Então, ela não pode também tirar habilitação. Tá? Essa é uma das situações. Eu tenho que ter um documento de identificação. Documento de identificação, então, é o RG, tá? Quando você procurar a autoescola onde você vai fazer o processo de habilitação, a primeira coisa que eles vão falar para você é que você precisa tirar um RG novo, tá? Além do código prever a resolução, ainda tem portaria de cada Detran que ele fala sobre o assunto. Então, você tem que ter o RG e ele fala que ele tem que ser atualizado, tá? Você tem que ter um CPF também. Hoje em dia já sai, mas antigamente, até hoje, você que tem 18 anos ainda não era obrigatório sair na própria certidão de nascimento. Tá? Então tem gente que tem o RG hoje com 18 anos e que não tem ainda o CPF. Então você precisa ter o CPF. Por quê? Porque ele está inserido dentro da CNH. Tá? Então, ele tem que ter RG, ele tem que ter mais de 18 anos, ele tem que ter o documento de identificação, ele tem que ser penalmente imputável. E aí ele vai procurar a autoescola de onde ele mora, e aí ele vai poder iniciar o processo de habilitação, que hoje em dia ainda é uma situação que é obrigatória, tá? Porque tudo caminha
para que a gente faça o processo. Em outra aula eu vou falar sobre isso daí, tá? Aliás, já tem vídeo meu a respeito dessa legislação que tem vários projetos de lei que ele já desobriga, né, que se tenha uma autoescola, então o cara vai se preparar e vai fazer a prova sozinho lá no Detran ou na Seretran da cidade dele. Então ele vai procurar o próximo passo, né, ele vai procurar a autoescola onde ele mora, né, que é no município onde ele mora, escolher a que é mais do seu agrado, e aí quais os exames que ele vai ter que fazer. Ele vai pagar as taxas, né, pessoal? Depende de estado, né, depende do município, mas a habilitação ela gira em torno de R$1.500 a R$3.000 hoje em dia ainda, né, por conta das aulas e por conta das taxas, tá? Aí eu não sei como é que vai ser, né, na autoescola que você faça, mas esse valor já vai estar inserido as taxas e vai estar inserido os exames também. O exame que você vai fazer, o exame médico e o exame psicológico, esses são os primeiros passos. Então, você vai marcar no poupa-tempo da sua cidade, né? Eles vão marcar para você e você vai até lá para que seja dado aí o start, né? O início lá do seu processo de habilitação. Então, como que vai ser? Eles vão pegar os dados, então você vai marcar no poupa-tempo, você vai chegar lá, eles vão inserir os seus dados dentro do processo de habilitação, eles vão emitir as guias, tanto do exame médico e do exame psicotécnico, tá? E eles vão comprovar também se você é alfabetizado, que aliás eu não comentei, mas um dos requisitos é você ser alfabetizado. É interessante essa questão, porque eu tenho até aula sobre o assunto. O que é ser alfabetizado? É saber ler e escrever, tá? Você não precisa ser expert, mas você tem que ter o mínimo, para quem não tem muito estudo, né? Mas você tem que ter o mínimo de entendimento sobre cair uma questão na prova, né? E você conseguir ler e resolver ela, tá? Saber só ler e escrever o nome, você não vai ter raciocínio o suficiente para que você consiga desenvolver a questão, né? E acertar, né? Então, o entendimento. Por isso que é interessante que se você não tem muito estudo, você fazer bastante exercício, para você se familiarizar com as palavras que tem, com o tipo de raciocínio que tem na prova. Tá? Se você sabe ler e escrever, então você pode fazer o processo, você só precisa de treino. Tem aula também, nossa, a respeito disso daí, tá? De treino para que você consiga memorizar mais fácil, né, as palavras e o tipo de questões que caem na prova, mesmo que você não tenha muito estudo, tá? Então, lá no Poupa Tempo, o que eles vão fazer? Eles vão te dar um ditado, tá? Antigamente, você fazia esse ditado na própria clínica onde você ia fazer o exame médico, ou o exame psicotécnico, que normalmente é no mesmo lugar, não é regra, né? Mas normalmente é no mesmo lugar. Mas hoje em dia não, hoje em dia você faz direto lá no Poupa Tempo. Então, a própria atendente que está pegando seus documentos lá, que está inserindo seus dados para que inicie o processo de habilitação, o mesmo atendente lá do Poupa Tempo, ele já vai aplicar para você um ditado para ver se você é alfabetizado. E assim, é simplão, né? Ele vai falar lá, o trânsito é um direito de todos, e o dever do cidadão transitar conforme segurança, tá? Então é uma coisa bem simples, é uma frase simples, tá? Mas que você tem que saber desenvolver, tá? O erro de português, né? Ele não é uma coisa que é cobrada, mas se você não sabe escrever nada, né? Você não sabe nem que escrever direito lá, ou trânsito, aí fica complicado, aí ele já vai perceber que você não sabe, tá? Aí ele vai fazer todo o processo, você vai pagar as taxas e você vai se encaminhar, ele vai marcar o exame médico, tá? E aí você vai lá na clínica para poder marcar. Muitas vezes, dentro do próprio Detran, já tem lá, tá? A clínica do exame médico.
Então, às vezes você não precisa nem, como tem bastante médico, você não precisa nem marcar. Você vai lá e fica esperando a sua vez. Isso é o normal, né, pessoal? Não quer dizer que seja a regra. Porque se você tiver numa cidade muito pequena, não vai ficar um médico o dia inteiro esperando ter um aluno agora e ter outro aluno no fim da tarde, tá? E vai ter que marcar. Isso aí vai depender da sua cidade. Então, vamos lá, no exame, que eu vou fazer aula específica do exame, tá? Aqui eu vou falar para você a regra geral. O exame médico, o que ele vai analisar? Tem portaria do Detran a respeito, por isso que eu faço uma aula específica do exame médico e psicotécnico. Mas a regra geral, só para que vocês tenham uma ideia, né? O que vai ser cobrado? Se você é uma pessoa que não tem deficiência física, porque o deficiente físico também ele pode fazer, ele simplesmente vai passar, a diferença é que ele vai passar numa junta, tá? Especializada para isso daí, que também, em momento oportuno, eu vou dizer para você numa outra aula. Mas se for uma pessoa que não tem a deficiência, qual que é o geralzão que eles vão analisar? Primeira coisa, ele vai analisar, né, se você é penalmente imputável, porque ele vai perceber isso daí, né, até mesmo numa conversa ele vai perceber. Ele vai analisar, ele vai fazer o exame lá de vista, tá, porque é uma coisa importante, óbvio, né, você tem que ver a sinalização, você tem que enxergar as placas, tá. Ele vai ver se o seu grau de óculos ele está compatível, né, com o que ele manda você ler. Se não tiver, ele não vai te aprovar, ele vai mandar você refazer, ou seja, é ideal até que para não ser barrado, você veja o grau do seu óculos antes de você ir para lá. Não tem problema, você pode ter 30 graus, só que você tem que estar usando a lente correta. Então é ideal até que você que usa óculos e antes no oftalmologista para que você no dia lá do exame ele não te dê um gancho. Olha, primeiro você vai ver isso aí do seu óculos para depois você voltar, tá? Então ele vai fazer esse teste lá com você para ver se sua lente tá correta. Então, e ele vai perguntar se você toma medicação, tá? Por quê? Porque tem gente que toma medicação que dá sonolência, tá? Então são N situações, mas sei lá, vou dar um exemplo para você que seja de uso contínuo, né? Então você toma, é um exemplo, tá? Mas você toma lá um calmante, você tem que tomar calmante todo dia, ou você toma algum remédio que é para o cérebro mesmo, que ele dá sonolência, ele vai ver se tem alguma restrição de horário para você, tudo isso daí ele vai analisar, tá? Então, sobre o exame médico, além do que as condições gerais suas, então, se ele perceber que você tem algum tipo de deficiência física, ele vai colocar lá na observação que você tem. Aí muda lá na frente, que é a aula depois que eu vou dar específica para você, tá? Então, se ele percebe que você tem, por exemplo, você não tem a mão, você tem alguma dificuldade de locomoção, tudo isso daí vai ser observado por ele, tá? Além do que, a sua idade vai contar também, tá? Tem gente que vai ter habilitação para vencer durante um tempo maior e conforme a idade da pessoa vai ter um tempo menor. Então, tudo isso daí vai ser observado também por ele, tá? Talvez ele comente, talvez não, mas ele vai anotar na sua planilha do exame médico o tempo de validade da sua habilitação. Até porque isso daí também é uma coisa que cai na sua prova, a idade é proporcional aí a validade da CNH. A gente vai estudar isso daí também, né, nas nossas aulas, tá? Nas aulas teóricas que eu ministro para ajudar vocês a passarem lá na prova teórica, tá? Aí você vai pro psicológico. O psicotécnico, pessoal, a regra geral, tá? Eles vão analisar a sua atenção, né? Ele vai analisar a sua destreza. Por quê? Porque você precisa ter agilidade para algumas coisas, né? Memorização para algumas coisas. Então,
Coisa simples, olha, eu olhei lá, você vai ter a rapidez de saber que você tem que parar, né? Que você tem que continuar, que você tem que frear, aquela noção, até mesmo a sua noção de espaço eles vão analisar, tá? Eles têm exames específicos para isso daí, tá? Então, toda essa questão vai ser analisada e ele te aprova ou não, tá? Mesmo que você tenha passado no médico, se ele analisar que não nesse momento, tá? Porque você pode refazer o exame, mas se nesse momento você não tá aprovado para fazer, então ele reprova você e você faz depois de novo. É claro que vai ter uma conversa também, né? Ele vai entrevistar você, o psicólogo, e ele vai fazer os testes em você, de destreza, de atenção, de concentração. Por quê? Porque requer tudo isso daí, né? Por isso até que você tá... Por que você não pode olhar celular e tá dirigindo ao mesmo tempo? Porque você perde atenção. Então, não é só nesse momento. O psicólogo, ele consegue analisar nesses exames para ver se você realmente está apto para poder dirigir, tá? Depois disso daí eu vou voltar para a autoescola, né? Passando nos exames, então eu vou estar apto para poder iniciar o processo das aulas. Então, hoje em dia, você ainda tem as aulas teóricas antes do exame. Você tem que fazer a aula teórica e a prática também. Então, eu vou falar para vocês agora das aulas teóricas. Então, você vai iniciar, tá? Tem situação que você vai fazer presencial, então são 45 horas aula, tá? O curso, quais as matérias que ele tem? Que são as mesmas, lógico, proporcionalmente que cai na prova, tá? Então, legislação, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, cidadania e mecânica básica. Essas matérias, então, elas vão ser proporcionais lá. Ou seja, legislação é a maior carga horária, então é a maior quantidade de questões de legislação que vai cair na prova de vocês. Ou seja, se tem 16 horas de legislação, não vai cair as 45 lá, aliás, as 30 lá, tá? Não vai cair. Mas pode ter certeza que não vão ser duas só que vai cair lá na prova, tá? Por quê? Tem estado que são 30 questões e tem estado que são 40 questões, tá? De prova. Então, você vai ter que acertar 70% das questões, ou seja, se são 30 questões, você vai ter que acertar 21 questões, tá? Então, você terminou lá o cursinho. Aí a autoescola sua, depois que você terminou, ela vai marcar o exame. Tá? Hoje, o exame, aliás, mesmo depois que não seja mais obrigatório, vai ser assim, né? Mesmo no meu tempo, já era assim, você ia fazer dentro do Detran a prova, né? Então, você vai marcar dentro da Seretran para você fazer, ou do Detran, que é a mesma coisa que do meu tempo. Então, você vai chegar lá, você vai fazer a diferença que no meu tempo a gente fazia na mão e que vocês vão fazer online. Então, fica uma pessoa lá fiscalizando para ver se você não vai colar. Se bem que dificilmente você cola, porque você tem um tempo para fazer. Então, não tem nem como você ficar procurando as coisas, né? Colar, você não vai colar mesmo. E outra, você tem noção do que cai, mas você não tem certeza do que cai. Então, de qualquer forma, não fica fácil para que você colar. E outra, é tudo filmado, né, pessoal? Você tá fazendo a prova aqui, tem um monte de câmera filmando você. Tem câmera filmando você do computador, tem câmera externa. É tudo ao mesmo tempo, todo mundo está sendo filmado. E tem gente lá que aleatoriamente vai olhando nas câmeras, ou seja, se eles verificarem que você fez menção, pelo menos, de você olhar em algum lugar, você vai ser reprovado. E outra coisa, né? As câmeras, não é só a câmera que está vendo que você está fazendo igual eu estou falando aqui com você. Tem câmera atrás, tem câmera do lado vendo que é você mesmo que está fazendo a prova, né? Então,
pessoal acha que dá para dar um jeitinho, não tem jeitinho, tá? Hoje em dia tá informatizado de uma tal forma que não adianta você querer burlar o sistema, porque não adianta. E quem burla sempre tem o cara que quer, né, fazer isso daí. Mas a casa cai, né? Não tem. Vira e mexe também a gente vê que sai na mídia. Então é a autoescola que roda, é o aluno que roda, é um monte de gente que acaba pagando e não compensa, né? Porque você pode ser já condenado a não tirar mais a sua habilitação. Então você vê que não compensa. Se a habilitação para você é uma coisa que é tão importante, então não vale a pena você querer fazer nada que possa te prejudicar lá na frente. Ou seja, é para fazer a prova, é para fazer a prova. Ah, mas vai. E se eu reprovar? Reprovar, estuda mais e passa. Tá? Não adianta querer burlar o sistema porque não dá certo. E eles percebem se é você ou não fazendo. Então, quem vai, se acontecer de ter fraude, se lasca. Quem tá fazendo para você, autoescola, tá? E todo mundo que tá dentro da maracutaia, ou seja, não compensa, tá? Se você reprovar, tanto no teórico quanto no prático, gira em torno, tá, pessoal, de 150 a 400 reais. Ou seja, eu já falei para vocês que vocês vão gastar, em média, 1.500 a 3.000 reais para tirar a habilitação hoje em dia. Por quê? Por conta das aulas que você vai ter e por ser obrigatório, né, que você tenha que entrar no processo numa autoescola, a não ser que você consiga lá pela CNH Solidária, que tem aula nossa a respeito também disso daí, é só você procurar no canal, tá? E detalhe, você vai refazer o exame na autoescola quando eles marcarem. Na autoescola não, né? Na Sereta, a autoescola ela vai remarcar quando der, né? Porque não é regra que você vai conseguir rápido, né? Isso daí. Então, pode ser que seja um mês, pode ser que seja 2 meses que você consiga remarcar esse exame, tá? E pensou, você já gastou 3.000, vai gastar mais 400 reais para fazer? Então vale a pena você estudar antes, tá? Vale a pena você se programar, estudar, vai tranquilo, vai consciente, para quê? E outra, né? Não é só o dinheiro. Cada vez que você reprova, você acumula uma mais experiência, né? De reprovação, onde isso pode fazer você lembrar lá na hora do próximo exame e tomar pau de novo. Então, tem que fazer de tudo para passar de primeira, conseguir a habilitação de primeira, que essa que é a intenção aí, por isso que você está assistindo o vídeo aqui, né? Esse e os outros vídeos nossos, para quê? Para que você se prepare e você não tenha que pagar esse valor, não passe por esse nervoso de novo e consiga a sua habilitação de primeira, tá? Muito bem. Passando no teórico, fez lá, deu a aprovação, você vai para as aulas práticas, que hoje em dia ainda elas são obrigatórias, tá? As aulas práticas, são 20 aulas, tá? Então, você vai, dentro dessas 20 aulas, aprender conforme a resolução 789 de 2020, que é a legislação que está em vigor hoje. Pessoal, tem gente que aprende a dirigir antes, né? E tá errado. Eu, por ser examinadora, eu posso falar para você com propriedade que a primeira coisa que o examinador ele percebe é se a pessoa sabe ou não dirigir, tá? E a gente vai ficar muito mais atento, por quê? Porque ele vai dirigir e não vai dirigir conforme a legislação, ele vai dirigir do jeitinho, né, do jeitinho errado. Então a gente vai perceber, ou seja, eu tô falando para vocês, faça as aulas, explore seu professor, ele sabe que cai no exame, tá? Não só por ele ser professor, porque é um curso bem aprofundado dele, para ele poder estar dando aula para você, bem longo, bem extenso. E outra, ele toda semana ele leva aluno para fazer lá o exame, tá? Então ele sabe tudo que precisa ser feito. Então explore essas aulas que você vai ser obrigada a ter. Faça as aulas para poder fazer o exame. O exame é a mesma coisa, se você passou no teórico e você reprovar, você vai ter que, não vai precisar fazer o teórico, você vai fazer só o prático, mas você vai ter que fazer de novo, tá? E vai pagar aquela taxa que eu falei pra vocês de 150, na verdade é 180, né? Que as autoescolas que eu procurei saber. É de 180 até 400 reais, que foi o máximo aí que eu consegui descobrir que o pessoal tá cobrando, tá? E sempre, né? Vale a pena que você
estude bastante, até na teoria sobre o exame prático, tem aula nossa a respeito disso daí também, passo a passo do exame prático, assiste aí no nosso canal que você vai ver, procura aí que você vai ver o passo a passo do exame prático. Por quê? Porque é um trauma, né? É um trauma, é gasto, então para você não passar por tudo isso daí. Tá? E aí, depois que você conseguir passar no prático também, a sua habilitação, aliás, habilitação não, né? Uma das coisas que eu vou falar para vocês aí, que você vai ter a permissão. Tá? A permissão para dirigir, o que ela é, né? O nome dela já diz, é uma permissão para você dirigir durante um ano. Então você não pode cometer algumas coisas, né? Se você cometer, você perde. Quem perde permissão, pessoal, perde tudo que fez. Não pode mais dirigir, tá? Você tem que reiniciar até o exame médico e psicotécnico, você tem que fazer de novo, tá? Você tem que fazer tudo. Por quê? Porque já passou de um ano e o exame médico, o processo de habilitação, ele dura por um ano. Ou seja, se você ficar fazendo hora, fez exame médico lá e o psicotécnico, e você ficou fazendo hora para fazer as aulas, passou de um ano, você tem que fazer tudo de novo o processo, tá? Então, se você perder, saiu a permissão, você cometeu uma infração grave, ou uma gravíssima, ou reincidência da média, você já tá aí inabilitado, que a gente fala. Você não tem a sua CNH, tá? Que a CNH ela só vem depois de um ano, sem ter cometido essas infrações. E você tem que reiniciar todo o processo. E detalhe, né? Você reinicia todo o processo, passa por tudo aquilo lá e vai ter que pagar tudo de novo. Então, se você não tiver responsabilidade, né, pelos seus atos aí, né, de levar a sério até ter sua CNH, que começa do processo lá de você fazer as aulas, de você passar nas provas e continua quando você pega a sua permissão. Porque se você não andar na linha, você não consegue a sua CNH no final dos 12 meses de quando ela foi emitida, tá? Porque começa a permissão do dia da emissão. Então, se ela foi agora, no mês de dezembro de, sei lá, do ano de 2000. Agora não, né? Que nós não estamos no ano de 2000, mas se no ano de 2000 ela for emitida, até em 2001 ela vai estar valendo, tá? Então tem que prestar atenção nisso daí, não pode ficar zoando, senão perde a CNH também. Aí eu vou falar para vocês sobre as categorias de habilitação, tá? Só para dar uma geralzona, já que a gente falou do processo, tá? Eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu não perdi nada. A gente tem a categoria, você pode iniciar o processo da categoria B só, tá? O que é a B? São veículos até 8 pessoas, excluído o motorista, e até 3.500 quilos. Até 3.500 quilos, isso mesmo. Por quê? Porque tem aquele, por exemplo, vai aqueles caminhões pequenininhos, o cara pode dirigir, ele pode dirigir, tá? É um veículo de carga, mas ele pode. E de passageiro, até 8 pessoas. Então, eu posso iniciar só da categoria B. Eu posso iniciar só da categoria A, que é 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Eu falo desse com ou sem carro lateral porque, na realidade, a gente não tem esse costume no Brasil. Mas em outros países, que inclusive a gente está na Convenção de Viena, que é um tratado internacional, lá pode. Então, e a gente segue, ou seja, se você vê aquele carrinho lateral do lado, é autorizado na categoria A, tá? Não é costume nosso, mas aquele carrinho lateral é autorizado pela nossa legislação para quem tem a categoria A. A ACC, Autorização de Condução de Ciclomotor, é uma categoria, aliás, é uma autorização, né? Para que ele dirija ciclomotor, veículos de 2 rodas abaixo de 50 cilindradas. Aí eu pergunto para você, você acha que alguém que aquela mobilete, né? Antigamente, né, tinha mobilete, hoje em dia tem aqueles patinetes, né? Aquilo lá é a ACC. Alguém vai gastar R$1.500 para tirar uma habilitação daquilo lá? Não, né, pessoal? Mas está na legislação, cai na prova teórica de vocês, a gente é obrigado a falar. Mas quem gasta dinheiro, que vai participar de todo o processo que eu já falei para vocês lá atrás, tá? Quem vai gastar de R$1.500 a R$3.000
vai passar pelo exame médico, psicotécnico, curso, prova, ele vai tirar direto a categoria A. Ele não vai tirar a ACC, que é a autorização de condução de ciclomotor, tá? Por quê? Porque quem tem a ACC não pode dirigir moto, mas quem tem a categoria A, ele pode dirigir o ciclomotor. Então é uma coisa óbvia, mas de qualquer forma, né, como tá aqui, pode ser que caia na prova teórica, então eu sou obrigada a falar para você. E outra, você vai ver isso daí lá, né? Vão perguntar para você. Aliás, eles vão até já, se você quiser tirar de moto, ele já vai até falar que é melhor que você tire a ACC. E detalhe, a ACC não autoriza que ele tenha abaixo de 18 anos, ou seja, não tem benefício nenhum de tirar esse tipo de habilitação, tá? Quando ele vai tirar, né, a primeira habilitação, ele tem que fazer 20 horas aulas. Por que eu digo isso? Porque se depois de um tempo que ele já está com a permissão, tá, mesmo que ele não tiver CNH, então ele tirou da B e ele quer adicionar, a gente fala que quem já tem uma habilitação ou a permissão e ele vai fazer depois, ele adiciona a categoria, tá? Então na adição de categoria ele vai fazer só 15 horas aula, tá? Então isso aí vai depender, né, se ele, às vezes o cara tira a categoria, tira a permissão, a habilitação e depois de um tempo ele tem a necessidade aí de fazer, aí ele adiciona. Detalhe, ele precisa também fazer na adição de categoria de C e D, ele tem que fazer também exame médico, psicotécnico, fazer aula e fazer prova, tá? Ele participa de todo o processo de novo. A diferença é que ele vai fazer, claro, né, da categoria que ele está sendo candidato, tá? E que ele não tem uma permissão. Então, quem já tem a categoria B e passou de 2 anos, né, ele pode tirar já a CNH direto. Quando emitir com a categoria D, por exemplo, ele emite sem ter aquele tempinho de prazo, tá? Para ele... não existe uma permissão, ele já sai direto habilitado na categoria D sem permissão, com a CNH mesmo, tá? Outra coisa, quando você fez a parte teórica, passou, e aí você vai ser habilitada, aliás, participar das aulas práticas, é emitido pelo Detran um documento que chama LADV, o LADIV que a gente fala, né? Esse durante as aulas práticas, isso, pessoal, da primeira habilitação ou da mudança de categoria para quem já é motorista, tá? Esse LADV é a licença de aprendizagem de direção veicular, ou seja, o cara para estar tendo a aula prática, ele precisa desse LADV junto, hoje em dia pela legislação, junto com o motorista, aliás, com o instrutor devidamente habilitado, tá? E um documento de identificação. Ou seja, se durante a minha aula for parado numa fiscalização, tá? Pelo Detran ou por qualquer agente da autoridade de trânsito ou algum policial mesmo, parar numa fiscalização, ele vai pedir para o instrutor o LADV do aluno, documento de identificação, carteira dele de instrutor de autoescola, tá? Então ele vai cobrar todos esses documentos. Outra coisa, eu posso pegar o LADV para passear? Não. O LADV ele só tem validade se você está durante a aula, né, com o instrutor devidamente habilitado. Então você não pode pegar o seu LADV, primeiro que nem vão te entregar, mas se ficasse com você, né, se ficar com você porque é um documento seu, você não pode estar zanzando com esse documento, sendo que você não é habilitado, tá? Ou seja, o cara pega o LADV dele e vai passear no final de semana. Por quê? Porque a habilitação dele a permissão dele está em curso, isso não pode acontecer, tá? Então, só para vocês saberem sobre esse documento. Eu vou encerrar aqui, mas o que eu quero que vocês façam? Manda aqui nos comentários o que mais que é interessante para que vocês saibam. Você está começando agora, né? Você está procurando saber sobre o assunto, então eu imagino que você não sabe de nada. Qual o assunto que mais te chama atenção sobre o processo de habilitação? Que eu vou ter o maior prazer de explicar para você, tá? Para começar a te preparar, porque eu sempre falo para os meus alunos que à medida que você sabe o que te espera, você diminui a ansiedade e aumenta cada vez mais a chance de você ter a aprovação,
Tá? Por quê? Porque você sabe o que está te esperando. Agora, quando você não sabe, você vai naquele nervosismo cada vez mais aumentando as possibilidades de dar alguma coisa errada. Então, diz aqui pra mim o que é interessante, tá, para você, o que você precisa saber para você já começar a montar um quebra-cabeça, e quando você for participar do processo, quando você for fazer as aulas e as provas, isso ficar muito mais claro para você, tá? Isso é uma coisa muito mais tranquila e você conseguir sua habilitação de primeira, sem ter reprovação, sem passar por esse nervosismo e também pelos gastos, né? Que hoje em dia, não é, se você tem dinheiro, se você não tem, não importa, jogar dinheiro fora é bem complicado, tá? Então é isso aí, pessoal, espero que tenha ajudado. Pergunta aqui pra mim o que vocês precisam, tá? E eu tô esperando vocês, vamos lá.